sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E estreou finalmente a série Invasão Secreta da Marvel Studios. 6 meses, mais de 6 meses sem uma série desde She-Hulk. E que diferença, não é mesmo? Uma série completamente pesada, sombria, obscura e com muitas perguntas e muitas teorias, minha gente. Na moral, essa aqui é a série que eu vou ficar maluco teorizando, igual o tiozinho Prescott ali no começo do episódio, querendo saber todas as conexões, mano. Eu vou ficar maluco nesse quadro. Então eu só peço uma coisa aqui pra você: se você é novo, se inscreve nesse canal, porque a gente vai estar acompanhando essa série toda a semana, não só trazendo vídeos aqui comentando sobre o episódio, analisando cada detalhe, como também trazendo diversas teorias, que esse episódio aqui deixou claro que muitas coisas que a gente conhece no MCU pode ter, na verdade, ter sido um Skrull, e não aquele personagem que você gosta. Pois é. Nem como Agente Fury são considerados desertores. Viram? Vocês viram? Ah, não viram? Já solta o like, se inscreve no canal e vamos começar a falar desse primeiro episódio explodidor de cabeças, que simplesmente termina com a morte da Maria Hill. Eu falei, é a Marvel fazendo coisa que a Marvel não faz. E o que a Marvel não faz é matar pessoas logo de cara. Isso aqui é explodidor de cabeça. Só vamos. Já começa mostrando pra gente o Agente Ross. Pois é, mano, supostamente o Agente Ross. A última vez que a gente viu o Agente Ross foi ele sendo salvo dentro de um camburão, dentro de um carro ali do governo americano, onde ele estava sendo preso pela Valentina Alegre Lafontaine e sendo socorrido e salvo ali, libertado pela Okoye ali agora, soltando o cara e deixando ele livre. Porém, fica a pergunta aqui: a gente viu que esse cara na verdade é um Skrull. E a teoria que entra é aqui: a partir de que momento que esse cara é um Skrull? No episódio deixa claro, os Skrulls conseguem se passar pessoalmente, visualmente olhando pela pessoa, ou conseguem ter acesso a toda a memória do cara, se prender eles e deixar os caras lá em um estado de hibernação. A pergunta é: Agente Ross está preso pelo Gravik, igual os outros personagens que a gente viu mais pra frente no episódio, ou só estavam se passando depois que viram o cara, viu uma fotinha e se passou por ele? Porque ele tinha informações sobre o Nick Fury estar fora da Terra e algumas coisas importantes sobre o governo americano. É aí que tá, é aí que fica a parada. Há quanto tempo? Há quanto tempo o cara tá sendo um Skrull do Gravik? Algum Skrull se passando por ele? A partir de que momento é o Agente Ross de verdade no MCU e a partir de que momento que não é? A minha teoria é: a partir do momento em que ele foi preso pela Valentina Alegre Lafontaine, e os rumores e as teorias aqui sugerem que já tem pessoas do governo americano que são Skrulls do Gravik, acredito que um Skrull se passou pelo Agente Ross a partir do momento dentro desse camburão antes de ser salvo pela Okoye. Quando a Okoye salva o cara, na verdade, a partir daquele momento, já é um Skrull. É a minha teoria. Quero saber a de vocês aí no comentário. Vai, trouxa. A gente vê aqui o Agente Ross Skrull do mal, digamos assim, se passando ali por ele dentro, se esgueirando no meio da Rússia para se encontrar com o Agente Prescott, que esse aqui a gente sabe que não é Skrull porque o cara acabou morrendo e não se transformou num Skrull. O cara lá tava contando uma história pro Agente Ross, falando que ele queria mostrar tudo aquilo pro Nick Fury e só conseguiu ter contato com o Agente Ross. Ele sabia de um paradeiro de todas as missões que os Skrulls estavam armando. Na verdade, criar diversas organizações terroristas para justamente criar uma guerra mundial entre os maiores governos. O objetivo dos Skrulls é entrar dentro do governo da Rússia e dentro do governo americano para criar uma guerra entre essas duas grandes nações. E assim, a partir dessa destruição dessas nações, eles começarem a possuir os corpos dos mais importantes líderes. E assim, controlar o planeta Terra. Se eles atingirem uma nação poderosa... Porque, você acha que as mesmas pessoas estão por trás de tudo isso? Pessoas não. Skrulls. Nessa conversa aí, é bastante interessante que esse Skrull aí do Gravik já sabia que o Nick Fury estava na Saber. Então onde está o filme? Ele está na Saber! Que é justamente aquele satélite, aquela estação espacial gigantesca que fica fora do planeta Terra, que nós já vimos no trailer de The Marvels. Então a gente já sabe ali que o Nick Fury já estava lá criando esse satélite para proteger o planeta Terra de invasões alienígenas. E até o próprio cara sabe que ele estava lá.
Nossa, e se eu tiver que falar com ele sobre o que quer que isso aqui seja? Eu preciso que você me dê mais do que só teorias. Preciso de provas. Uma coisa que mais me assustou nesse episódio aqui, e por que a gente tem que começar a criar bastante teorias de qual personagem que a gente já conhece pode ser um Skrull ou não, é pelo fato do agente Ross estar em contato com a Maria Hill tranquilamente, ok? Tranquilamente. A Maria Hill jurava de pé junto ali pra ela mesma que aquele ali era o Ross. Ela não fazia ideia que aquele cara era um Skrull, ainda mais do Gravik, que era justamente a pessoa que ela estava espionando. O Gravik colocou um espião dentro da pessoa que espionava ele, pra se ter uma noção do quão poderosos são os Skrulls disfarçados em questão de espionagem. E cara, ela realmente estava trabalhando com o cara, e só depois que ela foi sacar que, na verdade, a pessoa que estava perseguindo os planos dela e tudo mais não era o Gravik, na verdade era o Talos. Isso aqui foi de explodir a cabeça, porque a última vez que a gente viu a Maria Hill de verdade, tá, no MCU, foi lá em Homem-Aranha 2, longe de casa, que não era a Maria Hill, ok? Não era, era a esposa do Talos. A partir de que momento que ela tava lá junto? Tipo, o que aconteceu com ela, entendeu? Fica esse porém aí do que aconteceu com a Maria Hill que a gente não vai saber. A partir de que momento ali, desde Vingadores Ultimato, o que aconteceu com ela durante esses anos pra, do nada, parar ali trabalhando com o Skrull do Gravik, achando que na verdade era o Ross. O que ela tava fazendo enquanto a esposa do Talos se passava por ela? Essa é a pergunta que eu não tenho resposta. Depois que a Maria Hill é pega de surpresa, se sacando que ela estava sendo sacaneada pelo Gravik, o Talos fala pra ela chamar o Nick Fury, que estava lá na Saber, e simplesmente desce pra terra. Vou falar Sabre, tá? Que é mais fácil de falar do que Saber, não é inglês, e aí fica tudo em português esse vídeo o máximo que dá. E somente por causa desse pedido ali do Talos pro Nick Fury, que o Nick Fury deixa a Sabre lá do espaço. E a outra pergunta é, nesse episódio fica claro que o Nick Fury já estava um bom tempo longe da Terra. E desde Vingadores Ultimato até esse momento que a série se passa, é uma grande pergunta. Pô, Gabriel, em que momento que a série se passa? Gente, a série se passa logo após os eventos de She-Hulk. É uma série contemporânea. Esse aqui, digamos, é o presente do MCU. Não é nem o passado, meses atrás, nada. É o presente do MCU. Ou seja, se passa tudo depois do que a gente já assistiu. E a pergunta que fica aqui é a desde quanto tempo o Nick Fury está fora da Terra se preocupando com a instalação da Sabre. Por quê? Tem teorias aí que, na verdade, né, ficou claro em Homem-Aranha 2, Longe de Casa, que o Nick Fury lá não era o Nick Fury, era o Talos se passando pelo Nick Fury. E o Nick Fury já estava na Sabre. A pergunta é, desde quanto tempo? E aí entra uma teoria nossa aqui do canal, que o Nick Fury fala em Capitã Marvel que ele nunca cortaria um pão em formato de triângulo. Me conta algo tão bizarro que um Skrull não conseguiria inventar. Eu não como torrada cortada na diagonal. E em Vingadores Era de Ultron, o Nick Fury corta o pão em formato de triângulo. Isso aqui é proposital nas produções da Marvel para dizer pra gente, nas entrelinhas, que a partir de Vingadores Era de Ultron, ou até mesmo um pouco antes, era o Talos nesse tempo todo. A minha teoria que eu tenho é que depois que o Nick Fury morre em Capitão América 2, ele na verdade é substituído pelo Talos e ele começa a cuidar de todo o planeta Terra lá de cima. Então, na verdade, o Nick Fury que vem conversar com o Tony Stark e tudo lá em Vingadores Era de Ultron, ali a partir de diante, na verdade, sempre foi o Talos passando informação pro Nick Fury que tava fora. Até porque, a partir do momento que o Nick Fury chega na Terra, dá pra ver que o cara está extremamente cansado. Ele tá mancando, ele tá todo, tipo, cansado, ofegante e tudo mais. Fica claro, porque antes disso, o Nick Fury nunca demonstrou cansaço. Ele sempre estava lá, na ativa, muito mais parecido da forma que o Talos acaba agindo. Nick Fury conversando com o Talos ali nesse momento, eles acabam falando que, na verdade, o Nick Fury abandonou os Skrulls. Ele e a Capitã Marvel abandonaram a promessa que eles tinham feito de encontrar um planeta para os Skrulls. E aí desapareceu. Carol Danvers desapareceu. De repente a Gaia... Espera, sua filha?
Desapareceu também? Onde? Com raiva pelo nosso povo ainda não ter um lar. E aqui realmente fica bem claro isso aqui, porque o Nick Fury não começa a encontrar planetas para os Skrulls, ele fica criando a Sabre para proteger o planeta Terra de invasão alienígena e não procura um planeta para eles. No final de Capitã Marvel, a Carol Danvers sai junto com os Skrulls para procurar um planeta para os caras, e o que aconteceu nesse meio período de tempo aí, que ela simplesmente cagou pra galera e começou a resolver outros problemas, já que fica claro na sinopse de Capitã Marvel 2 que ela começou a caçar Chris e não encontrar um planeta para os Skrulls. Fica aí a pergunta do que aconteceu, por que aconteceu, e dá pra entender por que os Skrulls estão com raiva dos dois. Por causa da demora que o Nick Fury e a Capitã Marvel tiveram para encontrar um planeta para eles, que foi mais de 40 anos facinho ali, né? O Conselho dos Skrulls expulsou o Talos, e quem assumiu o lugar do Talos foi o Gravik, justamente porque o Talos apoiava o Nick Fury e não queria que nada, tipo, ficasse ali mantendo as paradas. Só que o Gravik justamente quer se vingar e tomar o planeta Terra para ele. O Gravik agora é o mais novo membro do Conselho Skrull. Ele se aproveita da raiva coletiva dos Skrulls jovens e deslocados. Uma parada interessante que a Marvel decidiu fazer aqui para esconder os Skrulls todo esse momento no planeta Terra é justamente porque os Skrulls não sofrem com radiação, eles começam a viver em usinas nucleares desativadas por conta da radiação. Nenhum humano pode chegar perto e eles ficam lá vivendo escondidos nessas usinas tranquilamente. Então a gente acaba descobrindo que o Gravik tinha enviado um Skrull para justamente pegar a informação de que ele estava criando organizações ali terroristas para criar uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, americanos contra a Rússia. O Prescott estava monitorando um novo grupo radical chamado ACR, Americanos contra a Rússia, que ele acreditava ser a próxima frente Skrull para um ataque terrorista. Guarda essa palavra aqui que vai ser importante pro final desse episódio. Gravik tá tentando começar uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Era a teoria do Prescott. E ele vai usar essa bomba para fazer isso. Logo em seguida, a gente vê o Rhodes como o braço direito do presidente dos Estados Unidos, meio que dando a informação pro cara que o Nick Fury saiu da Sabre. Como assim ele deixou a Saber? Eu poderia usar uma palavra diferente. Abandonou, largou. Então dá pra notar aqui que o Rhodes deixou de ser um super-herói para continuar trabalhando na patente como um governo ali e tudo mais, sendo um cara que trabalha para o governo. Aqui ele está completamente próximo do presidente dos Estados Unidos, e uma coisa que me chamou muita atenção, ok? O Rhodes já entrega o Nick Fury, ele faz a caveira do Nick Fury para o presidente, falando assim, ó, o cara saiu da Sabre sem avisar, quer dizer que o cara tá passando a perna na gente, quer dizer que não dá pra confiar nele, é um foragido. Tendo em vista que eu não consigo contato nem com o Agente Hill, nem com o Agente Fury, são considerados desertores. Cuide disso. Sim, senhor. O presidente só concorda, entendeu? Então, tem uma parada aí. E eu já não confio muito nesse Rhodes, não. Essa é a minha teoria. Eu acho que esse Rhodes aqui é um Skrull do Gravik, infiltrado dentro do governo americano. É a minha teoria. Eu acho que o Rhodes não faria isso aqui. Em seguida, o Nick Fury está andando na rua propositalmente para ele ser pego pela justamente a Sonya Falsworth. Nessa andada ali pela rua é algo extremamente explodidor de cabeça, que a nossa cabeça explode no final do episódio. Que problema? O Agente Fury. Acabamos de saber que ele deixou a Saber. Como assim ele deixou a Saber? Eu poderia usar uma palavra diferente. Abandonou, largou. Nick Fury acaba vendo uma menina com uma bola. Em seguida, ele andando ali na rua, a gente acaba vendo ele encarando uma mulher que tava beijando um cara ali numa praça ali. E essa mulher fica encarando ele. E no final do episódio, a gente descobre que, na verdade, é o Gravik encarando o Nick Fury. Depois, uma menina com uma bola colorida encarando o Nick Fury no meio da rua. E a gente descobre também que, na verdade, era o Gravik monitorando o Nick Fury o tempo inteiro. E isso aqui foi explodidor de cabeças, mano. Cara, maluco. Eu achei isso aqui genial, tá? Genial. Legal. Outra parada genial que eu curti pra caramba nesse episódio, que talvez muitas pessoas não possam nem ter percebido e sacado, é o Nick Fury conversando com a Sonya Falsworth, que ela é um agente da MI6, tipo uma Nick Fury, digamos assim, da Inglaterra, ok? E os dois trabalham com Skrulls. Nessa conversa que eles acabam tendo, você vai falar assim, pô, eles estão falando ali de bebida, de queimar iate, não sei o quê. Gente, isso tudo aqui é proposital. Um fala algo errado pro outro, para essa pessoa justamente corrigir com a informação correta.
porque a única forma deles saberem que uma pessoa é Skrull ou não é através de memórias antigas. Skrulls não captam e armazenam memórias antigas. Então eles falando assim, pô, eu sei que você gostava muito dessa bebida. Você sabe que eu não gosto dela, eu sempre preferi a outra. Nasdrovia, Tenho certeza de que você lembra que minha bebida preferida é o Bourbon. posso ter recebido você na minha casa, mas ainda não perdoei por ter destruído meu caríssimo flat. Quer dizer, cidade. Então é vodka barata pra você ou nada? Zdorovia. Só que a mulher já sabia que ele gostava da outra e ofereceu a bebida errada, justamente para ela testar se o Nick Fury é um Skrull ou não. E o Nick Fury fazendo exatamente a mesma coisa com ela. Foi mostrado que essa aqui é a única forma lá no filme de Capitã Marvel. Pois é. Ah, só que eu quero provas. Vai querer minha urina ou minha saliva de amostra? Não, o DNA combinaria. O nome do meu peixinho dourado? Skrulls conseguem pegar várias memórias recentes dos corpos. Quer perguntas pessoais? É por isso que a análise que eu trago aqui nos vídeos referentes a esses episódios é realmente explicada. Eu não trago aqui só uma opinião, eu trago análises e detalhes de todos os filmes do universo Marvel, de todas as séries, criando todas essas conexões que deixa a série muito mais interessante quando a gente tá assistindo. Eu acho que isso aqui é um motivo pra você estar inscrito aí no canal e não perder nada do que a gente traz aqui. A Sônia, mesmo assim, acha que o Nick Fury está fora de forma, que não tá preparado para lidar com os Skrulls e ela é melhor sem a ajuda do cara. Mas com certeza sei quando um humano tá mentindo. Você sabe muito bem o que estava guardado lá. O fato de você não saber diz tudo que eu devo saber sobre esse novo, porém antigo Nick Fury. Tá certo, é uma parada meio que tipo assim, ela não confia 100% no Nick Fury, nem o Nick Fury confia 100% nela, tanto que o Nick Fury deixa uma câmera lá pra monitorar a reunião que ela ia ter depois de ter conversado com o Nick Fury. E ele tava corretamente correto, certinho, preciso. Aí que a gente corta pra Gaia, a filha do Talos, recebendo um Skrull ali dentro da base do Gravik. Ela fala, bem-vindo a Nova Skrullos. Bem-vindo a Nova Skrullos. Skrullos é o planeta natal dos Skrulls. Então, a intenção dela tá falando isso aqui já quer dizer que esse planeta aqui é o novo planeta dos Skrulls a partir de agora. Dentro dessas instalações, o Gravik cria diversos espiões para se infiltrarem em todos os governos mundiais, em todas as patentes que tenham possível controle em qualquer coisa que dê para controlar o planeta Terra. Ele cria espiões e já deu para ver ali dentro que ele pega pessoas ali de fato do governo americano, de outros lugares e simplesmente possui o corpo das pessoas. Eles pegam não só a aparência, como também a memória dessas pessoas, enquanto elas estão hibernadas naquela computação, naquele lugar ali, que é exatamente igual aonde os Skrulls tentavam copiar e acessar toda a memória da Capitã Marvel. Só que não conseguiam porque ela era justamente a Capitã Marvel, né? Ela tinha uma joia do infinito com seus poderes aumentados e também tinha sangue de Kree. Ali a gente tá falando de humanos, que no próprio filme de Capitã Marvel fala que os humanos é uma das raças mais fracas que existem no universo. Traga ela de volta agora! Através da câmera instalada dentro da sala da Sonya Falsworth, Nick Fury descobre que, na verdade, ele já tinha uma reunião ali marcada com um Skrull que fazia bombas, justamente para explodir a bomba ali na Rússia e acusando os Estados Unidos. Eles vão até lá, esse encontro com esse Skrull da bomba, e o Talos se passa para um agente do MI6 para não deixar a Sonya Falsworth encontrar com a pessoa. Só que ali, a filha do Talos já se encontrou com o Skrull e já conseguiu pegar as bombas anteriormente. Depois, o Talos e Nick Fury chegam lá. Obviamente tem uma piadinha ali que o Talos fala que ele tem 140 e poucos anos e ele ainda é jovem, é um Skrull jovem. E ele fala, Nick Fury, o que você fez na sua crise de meia-idade? Nick Fury fala, criei os Vingadores. Não tenho nem 40 na idade humana, ainda nem cheguei na minha crise de consumo da meia-idade. O que você fez na sua? Os Vingadores. Básico, coisa simples, entendeu? Coisa básica. Eles chegam lá pra conversar com o Skrull e o Talos começa a sofrer uma surra absurda. E aqui fica um detalhe, ok? Esse Skrull aqui que tá batendo no Talos é pra ser um Skrull normal. Então o Talos não deveria apanhar tanto assim, cara. O Talos é jogado de um lado pro outro, mas quando o Talos bate no outro cara, não acontece muita coisa. Então esse Skrull aqui é mais forte do que um Skrull normal, porque o Talos ainda é jovem. O Talos era um guerreiro Skrull antigamente. Ele não é pouca coisa. Por ele estar apanhando de uma forma tão drástica assim, esse Skrull aqui tem aprimoramentos. E como a gente já viu em todos os trailers, esses Skrulls aqui estão buscando aprimoramento.
A minha teoria que fica aqui é a seguinte, ok? Será que o Talos tem acesso a soro de super soldado? Porque em Falcão e o Soldado Invernal, tivemos uma personagem que, olha, eu posso dizer que eu tô com suspeitas que ela pode ser uma Skrull do Gravik. Justamente a Power Breaker, a Sharon Carter, eu tenho suspeitas que ela pode ser Skrull, porque quando ela entra no governo americano no final da série de Falcão e o Soldado Invernal, ela fala assim, pode avisar todo mundo que agora eu vou ter acesso a tudo nessa bagaça. Então fica a pergunta, pra quem que ela estava mandando? Será que seria pro Gravik? Será que ela é uma Skrull de verdade? Eis a questão. Pode avisar nossos compradores. O soro do super soldado saiu do cardápio. Mas vamos ter acesso a todos os segredos do governo, protótipos de armas, o que quiser. Todo mundo vai levar alguma coisa. Logo em seguida, o Nick Fury vai pro bar conversar com a Maria Hill e a gente se toca depois no final do episódio que esse senhorzinho aí no bar que insulta o Nick Fury, na verdade, era o Gravik. Cara, o Gravik, ele manda bem, hein? Ele sabe aonde que o Nick Fury está o tempo inteiro. E aqui a série faz uma parada interessante pra gente criar suspeitas do que está acontecendo com a filha do Talos. A parada é a seguinte, será que a filha do Talos lá que se encontrou com ele falou assim, ó, vou te mandar ali os negócios marcados com as bombas e tudo mais pra vocês saberem da troca e tudo. Vou marcar cada bolsa com spray infravermelho. Será que ela estava realmente ajudando o seu pai para combater o Gravik por causa da morte da sua mãe? Ou, na verdade, o Gravik pediu para ela falar isso para enganar o pai dela? Cara, fica a parada aí se ela passou a perna no Gravik e o Gravik já sabia disso e passou a perna nela depois, ou se o Gravik pediu pra ela passar a perna no Talos e na verdade nunca esteve do lado do bem em nenhum momento. Fica aí esse questionamento que a série deixou essa dúvida, beleza? Aí chegamos no final, lá na praça, eles na verdade começam a perseguir diversos sacos que não estavam com as bombas, porque as bombas já estavam instaladas, ou seja, eles já estavam com tudo previsto, tudo já acertado antes disso tudo. Tá vazia. São falsas. E simplesmente o Gravik começa a se mostrar pro Nick Fury. Mostrando que ele na verdade era menina, que era a mulher da praça, que era o tiozinho do bar. E na verdade o Gravik se passa pelo Nick Fury e depois ele mata a Maria Hill. Na moral, ele mata a Maria Hill como Nick Fury. E faz ela acreditar que o Nick Fury matou ela, mano. Na moral, isso aqui é muito maluco, minha gente. Muito maluco. Muito, muito, muito. Maria, não! Você... Não era eu. E eu curti porque o episódio termina com simplesmente a Marvel matando um personagem. E olha, a Marvel geralmente não mata personagens, cara. Não mata. E eu só quero uma coisa, que mais pessoas morram nessa série. Cruel falar isso, né? Cara, o segundo episódio também tá muito bom, muito interessante. E a gente já vai trazer aqui algumas teorias já amanhã com suspeitas de quem pode ser Skrull ou não. Eu quero saber o que você achou desse episódio. Eu achei uma pegada muito interessante, porque saiu um pouco dessa parada de piadinhas da Marvel e entrou numa parada mais séria, mais sombria, mais tipo, crie teorias aí agora, minha gente. Crie teorias. Eu curti pra caramba. Eu quero saber o que vocês acharam. Fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e